Olá pessoal desse canal lindo e maravilhoso, e vocês também são muito maravilhosos. Quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Esse é mais um Chá das 5 e eu tenho a honra de participar desse Chá das 5 junto da minha linda e belíssima esposa. Oi pessoal, tudo bem? É isso aí, e hoje o nosso tema é Ló. Quem nunca ouviu a história de Abraão e Ló? E a gente fala assim, né? Uma pessoa, a Bíblia fala, né? Que os justos herdarão o céu. A Bíblia fala muito do justo e também fala muito do ímpio, né? Quem são os justos e quem são os ímpios? Bom, a Bíblia vai nos relatar em várias passagens que o justo é aquele que procura por justiça, é aquele que faz tudo, né? Na visão de Deus. O justo, ele não é só aquela pessoa que procura por justiça, mas é aquela pessoa que anda na visão de Deus, que anda no caminho em que Deus gostaria que a gente andasse. Esse é o justo. E Ló, o ímpio. Por que eu chamo tanto assim Ló, o ímpio? Porque muita gente vai falar, muitas pessoas vão falar que Ló, na verdade, ele só estava no lugar errado, mas ele era uma pessoa, né, Jaque? Uma pessoa santa. E a Bíblia deixa bem clara que não era, gente. Ontem mesmo a gente estava tendo uma discussão com algumas pessoas e elas estavam afirmando que sim, Ló ele tinha um relacionamento com Deus, ele era íntimo de Deus, porque se ele não fosse, Deus não teria tirado ele daquela cidade, né, de Sodoma e Gomorra. Mas, gente, vocês vão entender no vídeo de hoje que, na verdade, Ló foi salvo não por mérito dele, não porque ele tinha um relacionamento com Deus, assim como Abraão tinha, assim como Noé tinha, mas Deus só tirou Ló daquela cidade por conta de Abraão, e vocês vão saber por quê. Por amor a Abraão, né? Então, quero mostrar para vocês aqui. Quando Deus dá a entender a Abraão os planos dele para Sodoma e Gomorra, ele faz aquilo não porque ele precisa prestar contas a Abraão, não porque ele e Abraão tinham um relacionamento de parceria. Ô parceiro, eu vou te falar o que eu vou fazer. Não, jamais. Deus faz aquilo justamente porque ele sabe que naquela cidade tem alguém a quem Abraão ama, né? Então ele pega e fala: Abraão, tô pensando em destruir Sodoma e Gomorra, porque o seu nível de pecado subiu na tampa, sabe? Começou a transbordar o pecado, as injustiças. Então Deus odeia injustiça. Lá tinha muita injustiça, muito pecado, Quando eu falo muito pecado, é de toda raça de pecado que possa existir. Lá tinha a dar com pau. Aí, Abraão começa a fazer um questionamento para Deus, porque ele ficou eu acredito que ele ficou com vergonha de falar: pô Deus, você vai acabar com a cidade sendo que o meu sobrinho tá lá? Eu acho que ele não quis fazer isso. Ele falou: Senhor, se tiver 50 justos... Ele começou as interrogações ali, né, com Deus. Deus, se tiver 50 justos, o Senhor mesmo assim vai destruir a cidade, mesmo tendo 50 justos? E Deus responde: não, por amor aos 50, eu não vou destruir. Então Abraão foi tendo aquela discussão ali com Deus, né, aquele interrogatório ali, e até que ele chega nos 10, né? Ele fala: por amor a 10, se tiver 10 justos dentro da cidade, o Senhor ainda assim vai destruir a cidade? Ele falou: não, por amor aos 10 eu não irei destruir a cidade. Mas não tinha 10, né? E Deus continua ali firme naquela decisão de que iria destruir aquela cidade por conta da perversidade das pessoas, né? Da maldade no coração. E não sei se vai falar já, mas... Não, peraí. A gente tá muito atiçada, mulher. O Chá das 5 não tem hora pra acabar. Mas é o seguinte, o que eu vejo, Abraão, um cara com vergonha de falar: Deus, por causa de Ló você vai destruir? Talvez porque ele soubesse a situação de Ló, a situação espiritual, né? Deus, por causa de Ló, aí Deus ia falar: mas Ló não presta. Então eu acho que, né, fica meio no ar. Ele ficou com medo de perguntar. Vocês vão ver por que ficou. Então ele queria salvar a vida de Ló por causa de 50 justos. Ele achou: se tiver 50 justos, o Ló se salva, né? Aí Deus falou: mas não tem 50, meu querido. E se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, se tiver 10,
Ele foi tão chato nas perguntas que ele falava, Senhor, não fica bravo comigo, por É a favor. última vez. Se tiver 10, Deus falou, mas se tiver 10, mesmo assim eu não destruo a cidade. E ele ficou pensando, puxa, se eu falar se tiver um, nem Ló vai, né? Então, ele... E o Renan fez uma observação muito legal, que é assim, por que Abraão, ele, de 30, né, que foi a penúltima, penúltima vez que ele perguntou, foi 30, né? Então, eu vi isso na Bíblia NVI, de 30 ele pula pra 10. Só que eu tô vendo nessa outra aqui que ele fala 20 também. Então, eu acho que muda um pouco de linguagem pra linguagem. de tradução pra tradução, até porque essa que eu estou lendo agora, ela não fala, ela não dá esse pulo de 30 para 10. Mas a que eu tava lendo ontem, com o povo que a gente tava discutindo, de 30 pulava para 10. Aí eu parei para pensar, eu falei, pô, eu acho que ele pulou direto para 10, porque a família de Ló devia ser em 10, né? Entre genro, nora e tudo mais, né? Aí, bom... E provavelmente sim. Sabe por quê? Porque na época, se você for parar pra contar, tinha Ló, a esposa, as 2 filhas, 2 genros, dão 6. Então faltaria mais 4 pessoas. Então, mais ou menos assim, Abraão mais ou menos jogou. Vamos então jogar ali o número da família de Ló e mais algumas pessoas, né? E mesmo assim, Deus falou que por amor aos 10 ele não destruiria, mas não tinha 10, né? Então, com certeza, Abraão ficou até com medo de perguntar, e pelo menos Ló. E ele fala, não, Ló não vai sair de lá porque Ló é muito... É ímpio, né? É muito injusto. Prova de que eu penso assim, é uma conjectura, viu, gente? A Bíblia não fala que Ló era ímpio, mas também não fala que ele era justo. Sim. Então, nessa conjectura, vamos lá, eu vou provar para vocês por que eu acho que Jó era ímpio. No capítulo 19 de Gênesis, de tarde 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, Ló se levantou, saiu-lhes ao encontro, prostou-se com o rosto em terra e disse, meus senhores, rogo-vos que venhais à casa do vosso servo para lavardes os pés e dormirdes, né, passar aquela noite. E amanhã cedo ao despertar seguireis vosso caminho. Mas eles responderam, não, nós vamos passar a noite na praça. Então a gente nota aqui que Ló não reconheceu imediatamente que eram anjos. Ele viu que eram forasteiros. Como Ló sabia da maldade daquela cidade, falou, peraí, deixa eu chamar esses forasteiros pra cá. Porque senão vai acontecer o pior com eles. E que a Bíblia relata mais pra frente, né? Senão o bicho pega, né? A cidade não devia... Tava feio o negócio, gente. Tava feio. Isso. Continuando. Não, nós vamos passar na praça. Ló insistiu muito com eles, de modo que foram com ele para casa, onde lhes preparou um jantar e alguns pães, e eles comeram. Ainda não foram dormir quando os homens da cidade, os habitantes de Sodoma, cercaram a casa. Moços, velhos, vieram todos sem exceção. Você imagina o nível de lixo moral que era aquela cidade. Velhos, novos, tudo, sem exceção. Vai vendo. Chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traze-os para cá até nós, para podermos ter relações com ele. E Ló saiu à porta, fechou a porta atrás de si e lhes disse, por favor, meus irmãos. Chamava os caras de irmão, gente. Então quer dizer, ele tinha uma intimidade com o povo da cidade. Não façais semelhante maldade. Então não façais semelhante maldade, quer dizer, não faça com ele o que a gente faz entre nós aqui, né? Vede, tenho 2 filhas, ainda são virgens. Vou trazê-las para fora, podeis fazer com elas o que bem entender, mas não façais a estes homens mal nenhum. Então, olha só. Gente. Se Ló, primeiro, ele cumprimentou os caras como se fosse chegado deles. Depois deu as filhas. Ele provavelmente conhecia, porque ele chama de irmãos. Então isso. Conhecia. Nessa tradução chama de irmãos. Na outra pode ser que chama de colega, de amigo, sei lá. Mas tinha uma intimidade. Aí ele pega e oferece as filhas virgens. Pra poder eles fazerem o que quiser. Falou, viu, faça o que quiser. Você imagina o que quiser? Devia ser aquela suruba. Fuzuê, né? Aquele negócio, um monte de gente, todo mundo ali, aquele formigueiro. Você imagina, ele expôs a pureza das 2 filhas dele para salvar 2 homens que ele nem conhecia. Aqui Por aí a gente consegue ver que ele não tinha uma família estruturada. Gente, imagina,
que... Imagina, se coloque no lugar de Ló. Você tá recolhendo 2 forasteiros ali que até então você não sabe que é anjos do Senhor. Beleza. Colocou dentro de casa e tal. Aí de repente começa a bater na tua porta e falando, dá esses anjos aqui que... Enfim. Aí o que acontece? Você abre a porta e oferece suas filhas, oferece seu filho, né? Gente, não tem... Eles não ofereceriam o anjo, não colocariam o anjo pra fora, mas também não desce a filha deles, porque, gente, a família é um princípio de Deus e Ló não levava isso a sério pelo jeito, porque senão ele não entregava as filhas dele para aqueles homens que ele já sabia que aquela cidade era mal, né? Ele não entregaria na mão daqueles homens. Aí o que eu vejo? Os anjos pegam e ferem o povo de cegueira, tá? Para que nenhum mal acontecesse. No outro dia pela manhã, olha, vamos lá, no versículo 13 do capítulo 19. Vamos destruir este lugar, pois grande é o clamor contra ele diante do Senhor. Contra ele quem? A cidade. Ele nos enviou para destruir a cidade. Deus. Ló foi então falar com os genros que estavam para casar-se com suas filhas e lhes disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Ó, aqui dá a entender também que Ló também tinha um pouco do princípio cristão. Por quê? Porque se tinha genros e as filhas ainda eram virgens, significa que o princípio ainda estava na família, né? De casar virgem. Então, ele devia ter alguma coisa ali impregnado, mas ele estava meio defasado. Mas eu vou falar também, Renan. Isso daí fazia parte de cultura também, antigamente. Você já viu que até mesmo em novelas, quando eu era criança, assistia novela. E dava pra ver que o povo que nem era crente, assim, tipo, escravizaram. O povo, eles prezavam isso, né? Prezava a honra da mulher, os pais prezavam. Então, assim, provavelmente, não necessariamente que ele era um princípio cristão dele ali, entendeu? Pode ser como uma cultura mesmo, uma cultura antiga. É uma cultura, mas que não deixa de ser um princípio. Às vezes ele não levou na pauta do cristianismo, né? Sim, é um princípio, do evangelho, claro. mas acabou seguindo um princípio sem querer ali. Continuando. Mas os genros, ele foi falar com os genros, né? Os genros julgaram que ele estava brincando. E ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo... Insistiu, significa que Jó também estava insistindo em não ir. Levanta-te, toma tua mulher, suas 2 filhas e o que tens, para não morreres também tu, tua casa, no castigo da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram pela mão, ele, a mulher e as 2 filhas, pois o Senhor tinha compaixão dele. Ele hesitou, gente. Ele hesitou. O anjo está falando, Deus vai destruir a cidade. Tchau, balbal para essa cidade. Se você ficar aqui, você vai morrer junto. E ele hesitou. Significa, não é só... Todo mundo fala que a mulher de Ló olhou para trás que ela não queria perder a cidade. Ló também. Ele era o dono da família. Ele foi o primeiro que não queria ir. Portanto que na versão que a gente estava lendo ontem, que é a NVI... ela estava falando, a NVI falou assim, que os anjos seguraram no braço de Ló e arrastaram ele à força para fora da cidade. E, não só ele, como as filhas e a mulher. Então quer dizer, eles saíram da terra, mas o coração deles ficaram lá, né? Eles eram arraigados naquela terra ali, por conta, eu acho que das práticas, né? Sim. Dali. Não tinha limite, não tinha... Então, acho que eles gostavam daquilo. Não tinha regras. Era uma farra. Não tinha regras. É que nem quarto de adolescente, aquela bagunça, né? Então, vamos lá. Seguindo. Então, os anjos arrastam eles pra fora, né, Jaque? E daí começa a cair fogo, destruir a cidade. Nisso, a mulher do Ló olha pra trás, dá aquela última despedida e ficou por lá. Aí, Ló e as 2 filhas saem correndo e vão pra uma caverna. Vou ler pra vocês. Capítulo 19, versículo 30. E Ló subiu de Segor e foi morar nas montanhas com as 2 filhas, pois ele tinha medo de ficar em Segor. Instalou-se numa gruta com as 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: nosso pai já está velho e aqui não há homens com quem possamos casar-nos, como faz todo mundo. Vamos embriagar o nosso pai com vinho e dormir com ele para ter filhos dele. E daí o que elas fizeram?
você pode continuar lendo. Deram vinho para ele até ele atordoar. Só que um bêbado, ele sabe muito bem o que está sendo feito, o que está fazendo. Ele só não tem muito controle sobre o corpo, não tem reflexo. Mas o que aconteceu? Vamos então pensar no seguinte, que eu comentei até ontem. Eles saíram da cidade sem levar muita bagagem, certo? Só que eles não esqueceram da bebida alcoólica, já. Quer dizer, Gostava de uma pinguinha. faz parte da bagunça da cidade não esquecer a bebida alcoólica. E acontece o seguinte, que as filhas de Ló tiveram a brilhante ideia, embriagar o pai e ter um filho dele. e ter um caso com o pai, e tiveram um caso ali, né? Com certeza, aqui a Bíblia não cita, mas com certeza Ló não se emburreceu tanto, porque Aconteceu uma segunda vez. aconteceu a segunda vez e A da outra filha, daí no caso, né? da mais Só nova. que o que acontece? Ele já deveria ter sacado a malícia da filha dele e não se embriagado de novo, né? Porque aconteceu a mesma coisa, ele se embriagou, ele já deveria ter notado que da primeira vez elas já fizeram essa malandragem com ele, né? Ele deveria ter cortado isso. Quando elas viessem, pai, bebe, ele já deveria notar. Então, assim, a gente não vai julgar, mas pelo que conta na Bíblia, deixa claro que ele também deu uma escorregadinha aí. Eu creio o seguinte, que ele não ligou muito, porque isso era vamos dizer, uma cultura da cidade de onde ele viveu muito tempo, né? Que ali era um forfé tão grande que eu acho que era pai com filha, filha com mãe, e sei lá, aquela bagunça, aquela zona toda. Deus destruiu, né? Por isso que Deus destruiu, mas daí Ló sai de lá dessa forma. Então, vendo todos esses pontos na vida do Ló, juntando esses pontos, a gente nota que Jó, ele era um ímpio, tá? Muito provavelmente, ele se acertou com Deus depois, porque ele veio de um povo abençoado, de um povo em que tinha uma promessa para ele, né? Então, muito provavelmente, ele se acertou depois. A Bíblia não conta mais. Mas só que acontece isso e eu achei muito intrigante. A gente comentando ontem com um casal, e eles acreditam piamente que não, que Jó era um justo, que Uns Deus... acreditam que não, ele era ímpio mesmo, mas os outros juram de pé junto. De pé junto, que Deus salvou ele porque ele merecia ser salvo. Agora, presta atenção, uma coisa que a Jaque sacou ontem, que eu entendi muito, de uma forma muito clara. Quando, na época de Noé, Deus fala, vou destruir o mundo, porque a humanidade está corrompida, está injusta, é muito maldosa, vou acabar com essa raça de víbora. Eu não vejo nenhum justo A não ser Noé. Então na Bíblia está escrito, né? Está escrito que ele não via nenhum justo a não ser Noé. Então aí ele dá a missão para Noé, e Noé fica 120 anos construindo a arca, e Deus reconstrói a população da terra pela família do Noé, a semente que ficou dentro da arca, justo, né? que eram os justos. E por que Deus não fala ali, eu vou Tipo salvar assim, o justo? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra porque não tem nenhum justo lá a não ser Ló. A não ser Ló. Ele não fala Não isso. fala. Né? Inclusive ele conta para Abraão, mas ele não fala assim, fica tranquilo, Abraão, vou tirar seu sobrinho de lá. Ele não fala. Ele fala, Abraão, eu tenho uma intenção com a cidade. Inclusive, a Bíblia relata que Deus fala assim, eu não vou esconder a minha ira sobre Sodoma e Gomorra de Abraão. Porque ele sabia que Abraão tinha um parente lá e que ele amava, né? Então, Deus tinha uma intimidade ali. Abraão tinha uma intimidade com Deus que Deus quis revelar isso a ele por conta que ele tinha ali um parente que ele amava. Isso. Então, vendo essa história, a gente tem que refletir e pensar. Você tem sido o quê? No meio onde você vive, você tem sido ímpio ou justo? Tá? Você é do tipo de crente que tem um pouquinho do mundo na sua vida? Raimundo, eu sou crente, mas olha, eu me tatuo mesmo, eu ponho piercing, alargador, eu pinto meu cabelo metade azul, metade rosa, eu bebo mesmo, eu fico rebolando. Eu montei um canal no TikTok, eu rebolo minha bunda lá e pá. Então, se você mistura com o mundo, você é mundo, tá? Porque Deus, ele não aceita, ele é ciumento. Se nós somos a igreja, somos considerados a noiva de Cristo, ele é o noivo é ciumento, tá? Duvido que uma mulher gostaria de dividir o marido com outra, lógico que não. Deus também não, né? Deus é santo. Isso. Gente, os cristãos, eles têm que fazer diferença no mundo. Onde há trevas, quando chega a luz, as trevas se dissipam.
Por mais que seja uma frestinha de luz, as trevas têm que sair. Porque, mesma coisa, você está trancado num quarto escuro. Você está trancado lá e de repente alguém abre uma frestinha da porta. E daí entra um fechinho de luz. Aquele lugar já deixou de ser escuridão total. Por conta que tem luz ali, né? Por mais que seja pouco, mas tem luz, já dá pra enxergar um pouco. O cristão na Terra tem que ser a mesma coisa. Pra que serve o sal se não for pra salgar? Pra que serve a luz se não for pra iluminar? Então você tem que fazer a diferença na vida dos outros. Se fosse pra todos serem iguais, a Bíblia não relatava tantas passagens sobre ser sal da terra e luz do mundo pra fazer a diferença. Cristo veio e fez a diferença. Por que você tem que mudar isso, né? Mudar a regra. É isso. Então, basicamente é isso. Seja luz, não se misture com o mundo. Seja diferente, seja notável, tá bom? Por que que um crente daqueles quadrados, aqueles crente assim, quando vai conversar com uma pessoa do mundo, a pessoa já pergunta, você é crente? Por quê? Porque ele é muito notável. Tá? Não tô falando que você tem que ser um crente quadrado, você pode ser jovial, pode falar de um jeito mais descontraído, mas não seja igual ao mundo, não seja tão descontraído, entendeu? Não seja tão descontraído ao ponto de fazer coisas que quem te olha nota mundo. Piadinhas de Deus, né? Piadinhas de Deus. Cristãos fazendo isso. Tem muitos canais no YouTube em que eles fazem piada usando o nome de Deus, o nome de Jesus, e o que acontece? Muito crente assiste e ri. E quando você ri, você compactua com aquilo. Uhum, Bom, verdade. Da minha parte eu encerro aqui. Você quer falar algo? Não, é isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Olha, não saia desse vídeo antes de dar o like, antes de se inscrever no meu canal e no da Jaqueline Gonçalves Custódio. Não, Jaqueline Custódio Oficial. Eu tava brincando, eu queria ver se você sabia. Jaqueline Custódio Oficial. Perdão. E compartilhe esse vídeo, tanto quanto os outros. Deixe nos comentários o seu palpite para um próximo vídeo, tá bom? A gente está fazendo o Chá da 5 e esse Chá da 5 é para ser para sempre. Então, deixe sempre o seu palpite, a gente vai estar comentando assunto que vocês quiserem também. Um grande abraço para vocês, um beijo e até logo. Tchau, gente.